Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula hoje. Vamos falar sobre investigação apreciativa, que é uma metodologia bastante interessante aí, que tem fundamento na psicologia positiva, que ela é utilizada, essa metodologia, tanto para trabalharmos questionamentos e pesquisar, né, questões pessoais, como também nos ambientes profissionais e organizacionais. Como o próprio nome diz, é uma investigação apreciativa. Então, são questionamentos sempre visando o lado positivo das situações. Então, eu resolvi trazê-la hoje para que possamos, então, ressignificar nosso ano de 2020. Então, essa é a nossa penúltima aula deste ano. E nós vamos, então, olhar para 2020 com esse olhar do foco no positivo, com esse olhar de foco nos aprendizados, né? Então vamos avançar aí para que possamos então avaliar. Então vamos lá. Eu vou trazer o conceito, né, o que vem a ser então investigação apreciativa. É uma metodologia, como eu falei, que tem o objetivo de fazer questionamento, investigações, para que haja mudanças, tanto no nível pessoal, questões pessoais, mas também social, empresarial, tá? Tem como base a abordagem positiva, por isso esses questionamentos, esse fundamento veio da psicologia positiva. Então, essa base positiva, ela se concentra em identificar e melhorar o que já está indo bem. Então, sempre olhar, com esse foco positivo, para potencializar, para positivar o que está bom e fazer uma intervenção, um trabalho de melhoria naquilo que não está bem, que foi diagnosticado, identificado com esta metodologia, com essa ferramenta. E continuando ainda falando um pouquinho, então quando a gente dá esse destaque para os pontos fortes, o que acontece? Fica muito mais fácil olhar para o futuro e obter resultados. Por quê? Vai se olhar para tudo que foi positivo, tudo que foi aprendido e fazer essa projeção futura com esse aprendizado, com essa bagagem do que ficou de positivo daquela circunstância, daquela situação. Aqui o nosso tema é 2020, né? Um ano atípico, um grande desafio para a humanidade, mas que foi desafiador, mas também foi transformador. Eu acredito que tudo que nos desafia nos transforma, então não poderia ser diferente. Um ano inesquecível, com alguns dissabores, né? É uma doença, muitas perdas, mas podemos dizer que tem muitas coisas boas, né? Foram muitos aprendizados, muita interiorização. Então vamos olhar com esse foco, né? O que ficou de bom e o que a gente pode aprender com tudo isso. Esse é o objetivo. Então, a investigação apreciativa, ela é composta aí nos 4 Ds, né? O D da descoberta, o D do sonho, o D do destino e do planejamento. Então, mas nós vamos hoje, como a gente está aqui ressignificando, e na próxima aula a gente vai projetar sim o próximo ano, né? Mas vamos então, hoje nós vamos fixar-se no D da descoberta, que é para que de fato a gente olhe para 2020 com essa intenção de descobrir, de investigar tudo que ficou de positivo, fazer essa apreciação e olhar aquilo que não deu certo, mas com esse foco positivo também, né? De aprendizados, de sempre tirar uma lição. Por isso a gente vai se ater hoje, nessa aula de hoje, no D da investigação apreciativa, que é esse primeiro D aí, que é da descoberta, tá? São 4 ciclos: o descoberta, que é o discovery, né, em inglês, o sonho, que nós vamos trabalhar na próxima aula, que seria já projetando para o futuro. Aí trabalharemos o sonho, o planejamento deste sonho e o ponto de chegada, né, de tudo isso que vai ser planejado quando focarmos com esse olhar de projeção para o futuro, que nós vamos fazer isso na próxima aula, que é projetar 2021. Então, vamos nos ater à descoberta, que é o primeiro D dos quatro Ds da investigação apreciativa.
D da descoberta, dream do sonho, design do planejamento e o quarto D, que é do destino, que é onde vamos chegar, né, com depois de todas essas descobertas. Muito bem. Então, os 4 ciclos da investigação apreciativa vai ser usado agora para a gente revisitar, aprender com 2020 e na próxima aula, então, fazer essa visualização e essa projeção para 2021. Então, o primeiro D da descoberta é analisar os sucessos que foram experimentados nessa trajetória, nesse decorrer do ano de 2020, tá? Por exemplo, o que eu estou fazendo de diferente este ano? Então, embora foi um ano atípico, mas o que fizemos de diferente? O que fizemos de positivo? O que resultou desse fazer diferente? É com esse olhar, tá? Que a gente vai focar aqui no Discovery, no primeiro D, que é da descoberta. Os próximos nós vamos visitar na próxima aula. Aqui é falar do sonho, né? Depois de refletir sobre os sucessos deste ano, como é que a gente pode projetar. E depois, como é que eu vou planejar isso para que isso saia do papel, né? Como que eu vou fazer o passo a passo, todo o planejamento, todo o design, né, de tudo isso, e para se chegar a esse destino que é o ponto B, é onde queremos chegar, tá? Então, mas como eu disse inicialmente, nessa aula nós vamos focar no primeiro D dos 4 Ds, que é a descoberta, que é esse olhar de quais foram os feitos, né? Ou quais as realizações, ou quais as nossas atitudes, nosso comportamento no decorrer deste ano. Então, tem aqui ferramentas para que a gente possa focar nesses questionamentos, né? Então, olha só. Então, foi um ano, como eu falei inicialmente, que foi um ano realmente muito diferente, né? E aí tem essa pergunta, foi um ano para esquecer ou um ano para aprender? Né? Eu acho que realmente ele é inesquecível e aprendemos muito, com certeza. Eu colocando aqui a minha experiência e por todos os compartilhamentos e muitos debates, enfim, foi um ano de muito aprendizado. E este é o nosso foco, né? Mesmo que não deu certo, mesmo que foi um desafio maior, mas nós vamos hoje olhar com o aprendizado. O que aprendemos, mesmo nessa dificuldade, né? Este é o olhar através da metodologia da investigação apreciativa. Então, olha só, 2020. Vamos então ter esse olhar de ressignificar, de dar novos significados, de repensar, de reavaliar e aprender com tudo isso, né? Foi um ano, a gente pediu por muitos anos que queria mais tempo, que a gente andava sem tempo e de repente a gente se viu aí logo após o carnaval com todo o tempo em nossas mãos, ficando em casa todo o tempo e sem saber o que fazer com todo esse tempo, né? Foi um se reinventar, um reaprender, fazer de uma hora para outra repentinamente a nossa casa de home office e as crianças que não foram para a escola e tantos desafios. E de repente no mesmo ciclo de 8 horas tinha todas as jornadas, né? Cuidar da criança, da alimentação e dar conta ainda de todo o trabalho da empresa, enfim. Então foi realmente muito desafiador. E tudo isso que a gente viveu, então como dar significados novos, né? Para tirar de tudo isso aí os aprendizados, né? Os muitos aprendizados, né? Então, olha só. Então, preparem aí o caderno para que vocês possam iniciar aí essa reflexão. Depois esse material vai ficar lá, vocês podem baixá-lo e revisitar essas perguntas, mas vamos fazendo aí agora para aproveitar todo esse processo aí reflexivo, né? Toda essa reflexão dentro das perguntas que nós vamos discorrer a partir de agora, né? Então, olha só, investigação apreciativa são questões, né? São perguntas.
e dentro do coach a gente faz muitas perguntas. E essa metodologia não é diferente, ela é para investigar, para verificar, para depois a gente ter aí embasamentos para que a gente possa então fazer todas as análises. Então, uma grande e primeira pergunta: quais foram os seus melhores momentos em 2020? Quais foram os melhores momentos que você viveu em 2020, tá? Então respondam aí, reflitam e escrevam quais foram os melhores momentos. Se você pudesse avaliar, quais foram os seus 3 melhores momentos vividos em 2020? Quais foram? Quais foram esses momentos? Então, talvez, né, estar mais presente em casa, ter mais tempo com a família, brincar mais, talvez, com os filhos e, de repente, fazer aquele curso, porque a gente teve aí muitas disponibilidades de estudar à distância, talvez uma prática, algo que não era tão praticado, né, porque a gente tinha o presencial, mas de repente fomos impedidos de ir e vir. Então, de repente, fazer aquele curso que você queria fazer, não conseguiu e que agora na pandemia durante esse ano, você teve a oportunidade de fazê-lo online, né, no EAD. Enfim, quais foram os melhores momentos que você viveu? Com certeza você tem aí vários desses momentos, mas de repente vamos registrar pelo menos 3. 3 grandes momentos, 3 momentos poderosos vividos aí em 2020, tá? A segunda questão: quais foram as suas experiências mais significativas? Tem uma conexão aí, né? Melhores momentos com experiências significativas. De repente, sei, uma conversa mais aprofundada, agora a gente com mais tempo, uma interiorização ou um aprendizado novo, talvez. Foi uma grande oportunidade para aprender a meditar, né? A pandemia ajudou talvez nesse sentido. Uma experiência própria, eu estudei bastante, aproveitei todas as oportunidades de pesquisar muitos cursos e foi possível me aprofundar bastante em vários assuntos. Fazer muitas reciclagens, né? Fiz nessa pandemia 2 cursos novos à distância, 2 especializações, 2 formações e foi bem interessante. Então, e você? Escreva aí. Quais foram as suas grandes experiências? Eu trabalhei bastante desses cursos novos, dessas especializações que eu fiz, que foi um nicho novo, né? O nicho da qualidade de vida, emagrecimento, então eu pude, eu sempre digo que trabalhando com a psicologia, com coaching, esse universo do comportamento, da mente humana, da parte das emoções, tudo isso era que eu já estava bastante familiarizada em trabalhar. Eu desconhecia, assim, não tinha tanto aprofundamento na quadrinidade, ou de entender como é que seria a questão do corpo, né? Trabalhar a alimentação, uma vida saudável, a qualidade de vida, e eu tive a oportunidade de conhecer. Então, para mim, foi uma boa experiência ter esse conhecimento. E para você? Então, reflita e anote, tá? Vamos para a próxima questão. Em 2020, eu estive meu melhor quando? Essa é uma boa questão. Quando você esteve no seu melhor ou conectado com a sua melhor versão? Eu posso dizer que para mim talvez tenha sido realmente assim. Eu não parei de trabalhar. No primeiro momento da pandemia, logo depois que eu voltei da minha viagem, dos meus cursos, meados de março, e que realmente fechou tudo, que não tínhamos que ficar em casa. No primeiro momento eu passei lá por aqueles processo da mudança, né? Então o primeiro passo da mudança é a negação. E nesse momento eu realmente não acreditava que poderia ser tão duradouro, né? Então, não acreditei, achei que dali uma semana tudo voltaria normal e que
estaríamos de volta andando na rua e tudo mais. E de repente não foi bem assim, né? No segundo momento do ciclo da mudança, gera o fato de ser impedido de fazer o que a gente precisa fazer e quer fazer. Então gera-se um sentimento muito grande de raiva. Então eu vivi bastante intensamente a raiva de mim mesmo, de talvez não ter feito alguns trabalhos ligados a online, à internet, enfim. E aí você se vê naquele momento de ter que se reinventar. Então essa energia da raiva logo imediatamente ela foi canalizada para ação, né? Para fazer e correr atrás daquilo que não havia sido feito, né? Então estudar esse mundo digital, se atualizar, esse universo do marketing digital, da presença no mundo digital, foi uma constante a partir dali. Então essa energia da raiva, que no começo é ruim, negativo, mas depois eu a canalizei para o positivo, para buscar, para ir atrás, né? Então foi assim isso que aconteceu comigo. Mais uma outra questão. O que eu fiz apaixonadamente em 2020? Então, ó, pense, reflita. O que você fez apaixonadamente em 2020? Foram tantas coisas, né? Da minha parte, eu diria que foi realmente continuar com esse foco. Então, quando eu vi que, de repente, com esse impacto, né, da pandemia, muito medo, tudo novo, então ansiedade, tristeza por perdas, muitas pessoas é, é, foram embora, né, com a doença. Então, quando eu percebi que eu tinha conhecimento e que eu podia compartilhar, então, rapidamente, mesmo sem muita habilidade de estar com essa presença na internet, então me preparei com lives, com os assuntos de inteligência emocional, controle, como lidar com a tristeza, com a ansiedade, com a depressão, e fui compartilhar fazer a minha parte, né, fazer a minha contribuição. Então eu fiz isso apaixonadamente, né? Eu acho que o que eu mais amo fazer realmente é contribuir e ajudar com o que eu tenho de melhor, né? Com as minhas skills, com as minhas competências, que é o conhecimento da área da psicologia, que é o meu conhecimento, a minha disponibilidade com a comunicação, em dar aulas. Então eu fui colocar tudo isso nesse universo. A minha habilidade era muito no presencial e de repente levar isso para o universo digital. Então foi isso que eu fiz apaixonadamente, tá? E é o que eu faço até hoje, né? A outra questão é quais as suas virtudes e talentos que mais se destacaram em 2020, né? Quais foram as suas skills mais destacadas? Eu acho que a minha foi a comunicação, a habilidade de relacionamento e levar, né, através do universo digital, os atendimentos, buscar impactar mais e mais pessoas. Então eu fiz isso, atendi várias pessoas, bastante pessoas, porque eu acabei atendendo em grupos, né? Todo o meu atendimento passou a ser virtual e fazer isso em grupo, então pude impactar mais e mais pessoas. Então acho que essa minha facilidade em comunicar, em levar, compartilhar, e a minha habilidade de ação também me fez me reinventar muito rapidamente. Então isso da minha parte. E você? Conta aí, escreva aí, reflita sobre você, quais foram as suas virtudes, seus talentos que mais se destacaram, que mais você teve que colocar em prática neste ano de 2020. Então essa é aí essa questão, né? Vamos para a próxima? E o que mais eu aprendi em 2020? Uma pausa com uma água. Qual foi o seu maior aprendizado em 2020? O que mais você aprendeu em 2020? Foram tantos ensinamentos, né? Reflita, pensa o que mais você aprendeu. Eu acho que, no meu caso, acho que se valorizar mais o nosso tempo, né? Que ele é tão precioso e de repente a gente se viu com tanto tempo e realmente dar esse foco, utilizar para crescimento, utilizar para estar mais na presença
das pessoas amadas. Isso assim, aprender sobre humanidade mesmo, né? Mas foram muitos aprendizados, foi uma oportunidade para ler, para estudar. E você, o que mais você aprendeu? Hum? Vamos ainda continuar aqui a nossa descoberta, né? Nós estamos aqui no ciclo dos 4Ds, no D da descoberta. Aí investigando quantas coisas boas vivemos em 2020. Que mais aprendemos? Conexão com valores talvez mais elevados, né? Dar valor às pequenas coisas, a presença mais familiar, dar valor à vida mesmo, né? De repente a gente se viu com tanto tempo e que antes era tão corrido e que de repente a gente não dava tanto valor, né, às pequenas coisas. De repente sair à rua, olhar o sol, que talvez a gente passava que a gente nem valorizava, de repente passou a ser tão precioso, né? Vamos além? Vamos lá, tem mais perguntas aí. Ainda nas descobertas, quais as competências, habilidades, virtudes, forças você ampliou, teve oportunidade de ampliar em 2020? Aí com a pandemia, com esse que hoje já se passam de 9 meses, né? Então, praticamente aí uma gestação, né? Quase que um renascer, um aprendizado, uma oportunidade de uma interiorização muito grande. Então, reflita aí. Que competência, que skills, que habilidades, que forças, que virtudes você teve oportunidade de ampliar, de aprofundar. Talvez o autoconhecimento, talvez uma conexão aí com valores mais elevados, com uma virtude, uma interiorização mais profunda. Escreva aí e reflita. O que mais você ampliou, desenvolveu, teve essa oportunidade, né, de melhorar? E vamos mais uma pergunta de descoberta. Por que valeu a pena viver o ano de 2020? Por que valeu a pena? Uma pergunta bem valorosa, né? Valeu a pena porque foi um ano diferente, né? Tudo que é diferente, tudo que é desafiador nos potencializa, nos transforma. Então valeu a pena por isso, valeu a pena porque estou aqui, para mim valeu a pena porque estou aqui viva, né? Passamos por momentos desafiadores, por momentos de ver muitas pessoas queridas partindo pela doença, mas valeu a pena porque já estamos aí agora vencendo, estamos com a vacina, está chegando, valeu a pena por descobertas, né? Por valorização mais à vida, talvez as pessoas se tornaram talvez mais humanas, mais com, com uma conexão maior e profunda com o valor à vida. Enfim, o que você pensa? Escreva aí. Por que valeu a pena viver o ano de 2020? Valeu a pena por muitas coisas, né? Muitos motivos. E olha aí. Então, com essas perguntas, com toda essa reflexão, a gente pode olhar e ressignificar mesmo os momentos difíceis, né? Olhar com esse aprendizado, com esse olhar de positividade, mesmo para os momentos difíceis, porque o poder de ressignificar é maior do que a dor, do que o trauma. Eu sei que muitos momentos foram difíceis, muitos momentos traumáticos, principalmente para quem teve aí perda de pessoas queridas, muitas pessoas se foram. Então, mas ressignificar, dar esse olhar positivo, esse olhar de aprendizado, ele é muito maior do que toda e qualquer dor ou de qualquer trauma. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente tem aprendizados, a gente fica numa energia positiva, e esse positivismo, ou esse olhar otimista, nos potencializa, nos energiza para continuar olhando para o futuro, né? Para continuar olhando para esse novo ano. E quanto mais eu acreditar que esse novo ano vai ser melhor, e quanto mais eu acreditar
que ele vai ser o melhor ano da nossa vida, essa ressignificação, esse aprendizado de 2020 vai nos ajudar, vai nos empoderar para continuar tendo esse olhar de positivismo para esse novo ano que está entrando, né? Então, vamos ressignificar todos os momentos vividos em 2020, com esse olhar de aprendizado, né? Mesmo as coisas que não foram tão boas, mas que houve aprendizado. Então, para fazer essa virada de chave, né? E vamos avançando aqui. Então, quando a gente tem esse olhar ressignificado, esse olhar novo, com um sentido novo para as coisas, a nossa mente começa a trabalhar a nosso favor, né? Essas escolhas de significados positivos, mesmo para situações, para circunstâncias que não foram tão boas, que não foram tão positivas, quando eu dou esse sentido positivo, quando eu dou esse significado positivo e novo, a minha mente, eu mudo, eu viro essa chave desse padrão mental e o meu cérebro, a minha mente começa a trabalhar a meu favor. É muito melhor do que ficar naquele negativo ou naquela lamentação ou naquele, porque aí nós vamos alimentando o nosso cérebro, a nossa mente com o negativismo. O cérebro não sabe o que está acontecendo, se é real ou se não é. E de repente aconteceu algo em março, em abril, e de repente eu estou aqui em dezembro, ainda olhando para o negativo, ou para aquele trauma, para aquela dor, para aquela perda, com essa mesma energia. Então, o que eu aprendi? Quando eu tenho esse olhar, esse significado novo, eu me potencializo para olhar para frente e uso esse meu potencial do meu cérebro para a meu favor, para ter essa energia positiva, esses recursos positivos para olhar para frente, para continuar essa nossa visão lá de futuro, né? 2021 aí batendo a nossa porta e nós vamos levar uma bagagem de muito aprendizado, né? Vamos entrar 2021 bastante potencializados, muitas coisas positivas, muitos aprendizados estamos levando. Com certeza eu vejo assim, eu acredito assim. E você? E olha aí, né? Quando eu empodero algo, eu estou atribuindo poder, eu estou dando um foco, prioridade na autoridade, nessa parte a mim, ou uma parte da vida, ou uma potencialização de uma competência, de uma skill, ou uma circunstância, enfim, estamos dando aí um empoderamento. Eu trouxe essa imagem, eu não sou a Mulher Maravilha, mas eu estou ali, tive a oportunidade de tirar essa foto lá no museu em Amsterdã, então estou ali nessa foto como se estivesse escalando, né, como o Homem-Aranha. E aí tenho essa sensação de empoderamento, né, de fazer algo extraordinário. Então, quando a gente ressignifica, realmente a gente coloca a energia positiva, dá um significado novo, dá um empoderamento para uma situação, para uma questão, enfim, para algo. E isso alimenta o nosso cérebro de positivismo e depois vai ser usado esse mindset positivo, ressignificado, vai ser usado a nosso favor para o próximo passo, né? Estamos aqui, como eu falei agora há pouco, a um passo de 2021 e quanto mais ressignificado as situações, quanto mais empoderamento eu me conectar, mais extraordinário com certeza será o próximo ano. Ou talvez menos desafiador, ou se houver desafios, com certeza vamos superar com mais facilidade, talvez, né? Então, sempre adiante temos a chance de fazer melhor, né? Sempre no passo seguinte temos a chance de ser melhor e fazer melhor. Então, 2020, reinterpretado, ressignificado, e aí, assim, qual história temos para contar deste ano, né? Que história podemos contar de cada um de nós este ano? Então, eu já tive a oportunidade de compartilhar aqui com vocês
No início da pandemia, eu não acreditei que duraria tanto tempo. Aliás, falava com pessoas, com as minhas irmãs, não, daqui semana que vem já está tudo normal. E não foi verdade, né? Realmente o tempo foi passando e a gente viu que a situação era grave, realmente tratava-se de uma pandemia mesmo e que ela ia se estender. E aí muitos desafios, né? Trabalho foram diminuídos, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas perdas de pessoas queridas. Então, que história a gente está contando, né? Qual é o meu foco? Mesmo com as perdas, mesmo com os desafios, eu estou na lamentação ou eu estou projetando possibilidades, né? Então, eu escolho talvez contar, porque não é o que acontece conosco na nossa vida, é como nos interpretamos o que aconteceu. Então, qual é a interpretação que cada um de nós estamos dando a este ano tão desafiador? É uma interpretação de aprendizado, é uma interpretação positiva ou é uma interpretação negativa, né? De estar focado só na dor, só no trauma, só na perda. Então, eu acho que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. É assim que eu penso e falo isso com embasamentos mesmo na neurociência, né? E na psicologia positiva. Então, 2020 está aí, quase finalizando, e temos então a oportunidade, mesmo que quem passou por dores, por dificuldades, de ressignificar, de dar um significado positivo para tudo isso. Qual é o significado, Nadir? Mas a gente não vive num mundo de Bob. As situações existiram, realmente foram doloridas, ok, são reais. Mas a gente pode pegar tudo isso como um aprendizado. Quando eu faço isso, eu já estou ressignificando. Quando eu tenho um olhar, mesmo por uma dor, por um trauma, olhar positivo ou com um olhar de aprendizado. Positivo que eu digo é assim, com esse olhar de aprendizado. No maior veneno está o antídoto. Qual é o antídoto? Qual é o aprendizado que eu posso ter com este ano difícil, dolorido, com esse ano desafiador? Para que possamos então fazer uma projeção, sonhar e olhar e sonhar com o ano de 2021 melhor, um ano extraordinário. Eu posso fazer essa projeção. Como eu falei anteriormente, meu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Se eu imaginar para a minha vida um ano extraordinário para 2021, ele existe e eu posso fazer essa projeção. Tudo que está no meu imaginário, tudo que um homem é capaz de imaginar, ele também é capaz de realizar. Então, se com toda a nossa energia, se com toda a nossa força, se com todo o nosso aprendizado de 2020, a gente sonhar e planejar a contar uma nova história, um novo ano, a gente pode construir isso agora, internamente, na nossa mente. E depois botar isso no papel e fazer de fato acontecer. Fazer essa projeção com esse olhar positivo, né? E assim adentrar 2021, que nós vamos falar muito mais sobre ele na próxima aula. Então hoje a gente está aqui focando nessa ressignificação, nesse olhar de aprendizado por tudo que a gente viveu em 2020. E aí, mesmo sabendo das dificuldades de 2020, o maior antídoto está realmente guardado no próprio veneno. Então, no veneno está o antídoto. No veneno está o antídoto. Então, na dor está a cura, né? Então, este olhar faz a gente dar um pouco mais de leveza, talvez, para as dores, para os traumas, né? Para a gente poder, então, projetar esse 2021, para que ele realmente chegue e venha com muitas novidades, com muitas boas novas para todos nós. Com a vacina chegando, com saúde, com a economia se restaurando, com os empregos, com as possibilidades dos novos empregos, as pessoas irem se recolocando, se reinventando e a economia se restaurando e as pessoas mais humanizadas e enfim, que a gente visualize e projete aí muitas coisas maravilhosas para a humanidade para 2021. E vamos andando aqui. Então, eu trouxe também Ressignificando 2020 em 7 dimensões da nossa vida. Uma outra ferramenta com mais perguntas ou com para esse olhar de trazer
positivismo de trazer aprendizados para o nosso ano de 2020. Esse ano diferente, mas que trouxe aí muitas coisas boas também, né? Desafiador e de aprendizados. Então, dentro da área financeira e material, a gente pode fazer alguns questionamentos, né, específicos aí, né, dessas 7 dimensões, né, ressignificar essas 7 áreas também importantes da nossa vida. Então, na área material e financeira, a gente pode, então, fazer aí uma pergunta dentro desse olhar da investigação apreciativa. O que significou a minha vida financeira em 2020? Houve diminuição dos ganhos, né? As empresas, e a gente teve que fazer uma jornada menor, consequentemente, teve segmentos do mercado que praticamente zerou as atividades, né? O turismo, por exemplo, os eventos. Para mim, na minha parte, diminuiu bastante o meu trabalho, as minhas viagens com os meus cursos, meus treinamentos. Então, houve realmente uma diminuição, um percentual na renda mensal e, consequentemente, na renda anual, né? Mas, assim, e você? Como é que foi? Como que houve? O que aconteceu com você, né, nesses aspectos, né? Da minha parte também eu posso dizer que 2020, mesmo com a pandemia, foi um ano de conquista, de um local de trabalho, de um espaço, algo que estava em planos e que ele foi concretizado um pouco antes da pandemia. Então, acho que foi crucial que ele tenha se formalizado antes da pandemia, porque talvez se fosse depois para fazer essa aquisição desse espaço, desse escritório, talvez pensaríamos um pouco mais. Mas foi significativo, foi uma aquisição, então foi bastante positivo. E você, como é que foi as questões dentro dessa área para você? Houve perdas, houve ganhos, estabilizou, você se reinventou, teve possibilidades de ter um olhar ou em algum projeto que você pôde balancear e equilibrar essas questões? Como foi para você? Então, é importante ter esse olhar, né, para cada uma dessas áreas importantes da nossa vida. A outra área, vamos lá. A outra área é a área da saúde, né, o nosso autocuidado. O que significou para você a sua saúde em 2020? Como foi a área da saúde para você em 2020? Mesmo nos primeiros meses do ano, nem os médicos atendiam, né? Os convênios foram fechados, mas logo em seguida já voltou, enfim. Como é que foi? Você passou saudável o ano, se cuidou? Eu acho que tivemos que seguir aí protocolos, né? Usando máscaras, evitando aglomerações. Então, acho que isso, cada um teve que realmente redobrar aí os cuidados com a saúde. E nesse momento que eu estou aqui dando essa aula, eu tenho só gratidão pela saúde, pela minha saúde, pela saúde da minha família. Mas, infelizmente, alguns amigos foram acometidos pela doença e muitos até se foram, né? Mas, enfim, e você? Como é que foi? Como é que está a questão da sua saúde? Se você cuidou-se, adoeceu nesse período? Como é que foi para você esta área importante da sua saúde? Então, reflita e faça aí as suas observações e suas anotações com essas questões aí. Você se cuidou? Cuidou da sua saúde física, da sua saúde mental? O que você precisa fazer para a sua saúde se tornar uma prioridade? Se talvez você não priorizou tanto assim em 2020, já pode tendo esse olhar, né?
que você aprendeu, né? O que você precisa olhar com outro olhar? O que você acredita que precisa fazer para cuidar mais de você, para dar mais atenção para a sua saúde, para o seu corpo, para a sua alimentação? Que reflexão você teve nesse ano sobre ser pleno, ser feliz, ser saudável e que você pode ter aprendido ou por algo que não deu certo ou por ter tudo dado certo, né? Quais os aprendizados que você tem nessa área da saúde e do cuidados, desses cuidados? A outra área bastante importante na nossa vida e é um grande pilar valoroso é da família, das relações interpessoais. Então, falando das relações familiares, o que significou para você a sua família e as relações interpessoais em 2020? O ser humano vive em comunidade, né? Embora é vital viver em comunidade, em convivência, mas é muito desafiador, né? Como é que foi para você as relações familiares? De repente, ficar por muito mais tempo em casa, confinado com a família. Eu acho que não foi um tempo que o marido e mulher, os casais, tiveram mais tempo juntos, né? E foi muito desafiador tá junto, foi um tempo de se conhecer profundamente um ao outro, né? Como é que foi? Conta aí, pense sobre isso. Como foi estar mais tempo em casa, se relacionando mais e mais profundamente com a família. Então, tempo é desafiador, mas também de muito aprendizado e muito bom também. Passamos momentos agradáveis, mas é claro que por vezes, né, também as pessoas são diferentes e com certeza, provavelmente, ou pode ter havido alguns conflitos. Então, como é que foi para você? E vamos à próxima área? Não, ainda não. Tem umas perguntas aqui, né? O que você aprendeu de mais significativo sobre família, relacionamento este ano? Quais as relações interpessoais ganharam um novo significado em sua vida? Se houve alguma briga ou desentendimento, algum conflito esse ano, o que você aprendeu com isso? O que foi de positivo, né, ou de aprendizado? Você conseguiu repensar a sua forma de ser e agir como pessoa? Então, talvez em alguma situação conflituosa, também é uma grande oportunidade de olhar para qual é a nossa contribuição nisso, né? O qual as nossas características, o nosso comportamento também contribuiu para determinado conflito. O que podemos fazer diferente e melhor? Então, mesmo a situação desafiadora e conflituosa pode ser uma grande oportunidade de aprendizado e de melhoria, né? A quarta área é a área da carreira, a área da parte profissional. Então, tem uma questão aí. O que significou a sua carreira e a sua vida profissional em 2020? Então, reflita sobre isso, pense sobre isso. Tá? Você continuou fazendo o que você estava fazendo? Ou você teve que mudar de área? Ou você teve que se reinventar? Como é que foi para você? Para mim, eu tive que me reinventar, né? Fazer trabalhos, ir para o universo do mundo digital, criar infoprodutos, trabalhar de uma outra maneira, né? Enfim, como foi para você? Reflita, escreva, depois você vai revisitar todo esse material, tá? Vamos para o próximo. Ainda não, tem algumas questões. Então, se houve alguma perda de trabalho, como você lidou com isso emocionalmente? Como você se reinventou? Eu fui buscar novas formações, né, para novos aprendizados, novas especializações. Você descobriu alguma habilidade, alguma capacidade que acreditava que não tivesse? Eu me surpreendi aí com o universo digital, mas estou ainda estudando e me aprofundando. Os desafios profissionais desse ano ensinaram você sobre você mesmo? Ufa, como? Muito. Para mim foi assim. E você? Mais uma área importante, que é a área do desenvolvimento do nosso intelecto. O que significou o seu desenvolvimento intelectual em 2020? Você estudou, fez muitos cursos, se aprofundou, trouxe conhecimento?
Leu? Tivemos muito tempo para isso, né? Ou um pouco mais de tempo, mas tempo é muito subjetivo, né? O quanto realmente aproveitamos positivamente esse tempo. Como foi para você? Eu, como eu já disse, eu estudei bastante, aproveitei muitos cursos, escolhi fazer muitos cursos, então eu posso dizer que meu intelecto ele foi ampliado com a pandemia. Eu pude aproveitar bastante. E você? Você usou o seu tempo para aprender coisas novas, desenvolver-se intelectualmente? Quais recursos novos você usou para estudar, ler e se informar? Nossa, eu usei muito a internet, né? Aliás, os livros e a internet foi tudo de maravilhoso, né? Qual livro, filme, curso marcou o seu ano de 2020 e fez a diferença para você? Nossa, fiz muito, estudei muito sobre inteligência emocional, eu estudei muito sobre a completude do ser humano, com esse universo aí da questão do corpo, da qualidade de vida, do wellness coaching, né? Qual o verdadeiro valor de aprender para você? Nossa, eu amo estudar, eu amo aprender, eu acredito verdadeiramente que a evolução é contínua e que a todo instante a gente aprende. E estar aqui ensinando, quem ensina aprende duas vezes. Eu amo fazer isto e tenho estudado, tenho compartilhado, e isso é tudo que eu amo fazer. A sexta área, super mega importante, é a parte emocional, né? A gestão das nossas emoções. O que significou a gestão emocional para você em 2020? Eu fiz muitos cursos. Por quê? Porque além de entender isso intelectualmente, mas sentir na pele mesmo, né? O medo, a ansiedade, a angústia, é, e como fazer a autorregulação de tudo isso. É, então foi muito importante ter esse cuidado, né, para mantermos aí resilientes, saudáveis e passar por todo esse desafio, por todo esse ano atípico e desafiador de uma forma saudável, né? Então realmente tivemos que redobrar aí os cuidados com a nossa emoções para que realmente a gente se mantivesse aí saudável, né? Então, teve um significado muito grande cuidar das emoções para mim e para você, como foi? O que significou cuidar ou fazer a gestão das suas emoções? Qual o principal aprendizado sobre como você funciona emocionalmente? Então, esse entendimento, essa percepção de todas as emoções, muitas bem evidentes na pandemia, né? Muito medo, tristeza, enfim. Mas também momentos de aconchego em família, também de alegrias, né? Momento de ter mais empatia, desenvolver empatia com as pessoas. Qual a estratégia que você aprendeu da inteligência emocional que mais fez sentido para você? Quais emoções mais estiveram presentes esse ano? Falamos algumas, né? Findando este ano, você pode se considerar uma pessoa mais madura emocionalmente? Da minha parte, eu diria que sim. Eu acho que o meu nível de inteligência emocional foi elevado esse ano, né? Muitos desafios e que nos fez amadurecer mais emocionalmente. E a sétima é o nosso pensamento sistêmico, a nossa fé, a nossa esperança. Tá? Sétima área realmente extremamente importante da nossa vida. E o que significou fé e pensamento sistêmico em 2020? Como foi para você? O que significou para você? Para mim, fé, eu acho que foi o que deu sustentação realmente para que pudéssemos superar e transcender esse desafio desse ano tão diferente, tão desafiador, né? Então, foi muito importante a fé para mim, essa fé. Aqui eu falo de fé, cada um tem a sua religião ou a sua fé, né? Mas a fé é essa energia, essa força interna do ser humano, né? Para nos mantermos fortes, né? E essa visão sistêmica de entender que que somos todos um, né? Que um passo em falso
que eu dou impacta no todo. Então, esse cuidado individual, mas também esse pensar no outro, né? Eu tenho que estar de máscara, porque se eu não cuidar de mim, isso pode impactar no outro. Então, eu acho que essa visão, ela foi ampliada no meu ponto de vista. Então, é mais ou menos assim, eu acho que quem já vinha num processo, acho que ampliou. E talvez quem ainda estava num processo, talvez menos, talvez não tenha chegado a essa visão sistêmica. Mas eu acho que todos tivemos a oportunidade de ampliar esse aprofundamento de nós mesmos e essa conexão mais profunda com o todo, né? Essa visão mais ampliada de mundo e do todo. Então, isso é bem interessante. Então, fé significa uma crença irredutível. Você tem fé em si mesmo e na vida? Em que mais você tem fé e acredita? Todos tivemos muita fé, a nossa fé testada, realmente, aí, muitas vezes muitas vezes a gente querendo jogar a toalha, se entristecendo profundamente. Então, é a fé que nos tirava desse desânimo, né? Desse desalento. O que você aprendeu sobre a importância de cada um de nós dentro dos sistemas em que pertencemos? O que você aprendeu? Então, essa projeção, essa visão do sistema faz também a gente ter esse olhar interno e aprender e enxergar coisas que talvez a gente não estaria enxergando. Consegue ressignificar a esperança para 2021? Com certeza, ela está aqui da minha parte bem redobrada, né? Estou muito esperançosa e visualizando aí um 21 extraordinário. Vamos falar mais sobre ele na próxima aula. Muito bem. Então, com esses slides aí, finalizamos essa nossa aula de hoje, tá? Muita gratidão. Feliz Natal e feliz festas, tá? E nos vemos aí na nossa próxima aula. Então, reflitam, revisitem as ferramentas, reflitam mais. Quanto mais você se conectar com você, mais empoderado, conectar com você, com tudo que você viveu em 2020 e ter a oportunidade de ressignificar, de aprender com tudo que viveu, você vai entrar 2021 com muito mais empoderamento, com muito mais força. Então faça isso, aproveite as ferramentas e vamos que vamos para 2021, que ele seja extraordinário para todos nós. E semana que vem estaremos aqui para mais uma aula, a nossa última aula do ano, que será na próxima. Então, até!